meu nome é Clício Barroso, sou fotógrafo de publicidade. E venho trabalhando com tecnologia digital desde que a tecnologia digital surgiu. O meu trabalho com Photoshop, com Lightroom, com a fotografia de moda, com a fotografia publicitária, me leva a ter um fluxo de trabalho que precisa ser bastante movimentado, bastante rápido. Os meus clientes exigem as fotos muito rapidamente prontas e eu estou desenvolvendo uma metodologia de fluxo que faz com que todas as etapas sejam o mais rápidas possível. Na verdade, a rapidez é o ponto-chave aí, com qualidade. Para fazer esse fluxo funcionar, a gente está trabalhando de uma forma não destrutiva com os arquivos, as fotografias digitais. Elas vêm da câmera não destrutivas, em RAW, e elas entram no computador e são trabalhadas no Lightroom até o limite do Lightroom e depois elas são exportadas para o Photoshop, onde elas continuam sendo trabalhadas de forma não destrutiva. Então é isso que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês, começando com a minha forma de captura. Eu hoje trabalho capturando as imagens com um transmissor sem fio, desse tipo aqui. O transmissor é carregado junto à câmera, então eu fotografo, o transmissor transmite diretamente para o computador, então a gente se livra de cartão de memória, se livra de fio, se livra de qualquer impedimento de trabalhar com a câmera na mão. Isso agiliza demais o trabalho porque no final do processo eu evito, por exemplo, leitor de cartão, mesmo os rápidos como esse daqui que é FireWire 800, né? Se eu precisar usar cartão, eu sempre vou usar um FireWire 800 porque é o leitor mais rápido que tem. Mas nada é mais rápido que você fotografar e imediatamente as fotos já estão dentro do seu HD no computador, eliminando esse passo. Então esse é um passo que hoje para mim ele é totalmente dispensável. O fato de fotografar com um transmissor sem fio, mandando as imagens direto para o computador, me permite programar no computador como que essas imagens entram e o que eu quero adicionar nas imagens. Por exemplo, posso renomear as imagens na ingestão, posso acrescentar os metadados necessários, posso colocar o meu copyright, posso fazer um backup, tudo isso na hora que a foto está entrando. Então quando eu termino a ingestão, é quando eu termino de fotografar, é simultâneo. Acabei de fotografar, está tudo no computador, tudo pronto. Então dali em diante trazer essas fotos para o Lightroom e dentro do Lightroom começar o processamento delas. Essa vai ser uma videoaula interessante porque eu vou passar por todos os processos não destrutivos que eu possa no Photoshop para deixar essa foto perfeita para impressão. A gente parte do seguinte princípio: seguindo uma certa ordem lógica e seguindo alguns princípios fundamentais do Photoshop, a gente consegue deixar os pixels os mais íntegros possível para na hora da impressão a gente perder menos informação e ter a foto com mais qualidade. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vocês me acompanham. Eu começo com o Lightroom e do Lightroom eu já exporto a foto diretamente para o Photoshop e no CS4 a gente vai ver as diferenças da interface e como a gente vai aproveitar isso em benefício próprio. Ela está sem tratamento nenhum aqui na nossa frente. Ela evidentemente é uma foto que está com problemas, ela tem problema de crop, ela tem problemas de brilho e nitidez, ela tem problemas de saturação, ela tem um pouquinho de problema aí na área de temperatura de cor, né? Ela está um pouco azulada, que não devia ser tão azul. Ampliando ela no Lightroom, a gente vê que também tem algumas coisas que a gente precisa fazer, que é reduzir essas distrações, espinhas, pequenas marquinhas de pele, a área dos olhos que está um pouco prejudicada. Mas o principal aqui é que essa foto não tem um branco definido, não tem um preto definido, falta detalhe nos meios tons, ela está meio prejudicada na sua captura. O que a gente vai fazer é, do jeito que ela está, exatamente como ela foi importada para o Lightroom, a gente vai mandar ela para o Photoshop. Tem duas maneiras de se fazer isso do Lightroom. A primeira é simplesmente exportar a foto, e a segunda maneira é pedir para ela ser editada no Photoshop CS4.
no meu modo de trabalho, eu prefiro editar a foto no Photoshop e finalizar ela voltando para o Lightroom. Tem gente que simplesmente não passa por essa etapa, exporta diretamente a foto e já vai trabalhar no Photoshop e fecha o Lightroom, não tem mais Lightroom nesse fluxo. Então, o que a gente vai fazer é, ao invés de arrastar ela para o ícone do Photoshop no meu dock ou exportar essa foto para o Photoshop, eu vou optar pela primeira jogada, que é simplesmente pressionar Command E e ela vai abrir automaticamente no Photoshop, do jeitinho que ela está, sem modificação nenhuma, para ser editada no Photoshop. Então apertei as teclas de atalho, Command E, o Photoshop CS4 se abre e a foto já aparece sem passar pelo Adobe Camera Raw. Percebam, a foto é uma foto em RAW. Na maior parte das vezes, quando você abre uma foto em RAW no Photoshop, primeiro vai aparecer a janela do Adobe Camera Raw para você poder processar esse arquivo RAW e posteriormente ele vai ser aberto no Photoshop. Eu vindo diretamente do Lightroom, basta pressionar Command E e ela já abre no Photoshop sem passar pela janela do Adobe Camera Raw, passando por cima daquela janela que se abre normalmente. Então eu tenho a foto aqui já no meu Adobe Photoshop CS4 e a gente já pode ver que as mudanças de interface do CS4 são bastante interessantes, principalmente no primeiro impacto. Para quem usa Macintosh é fundamental. Antigamente, até o CS3, a gente tinha todas as janelas do Photoshop flutuantes para o usuário de Mac. A janela flutuante, ela tem algumas vantagens, mas ela tem muitas desvantagens. A principal é que o desktop, a área de trabalho do seu computador, fica visível através do Photoshop. Então, qualquer escorregadinha do mouse, qualquer escorregadinha da caneta, a gente clicava na área de desktop e o Photoshop simplesmente desaparecia da sua área de trabalho. Para o usuário iniciante, isso era um drama, isso era um pesadelo. O Photoshop sumia e a pessoa não sabia por que tinha sumido. Então, a Adobe tomou uma decisão, na minha opinião, bastante correta. Ela unificou a maneira que a janela se comporta, tanto no Windows quanto no Macintosh. E optou pela forma do Windows de se abrir essa janela. Então ela agora abre com um fundo cinza neutro, e esse fundo cinza neutro cobre totalmente a área de desktop. Então, como a gente está vendo aqui, a foto aparece com uma moldura cinza e eu vou trabalhar dentro dessa moldura. É impressionante como você ganha produtividade, porque o desktop acaba te distraindo, tem ícone aparecendo, tem e-mail que está chamando a sua atenção, tem ícone do dock pulando, e agora nada disso aparece. Aparece só a foto e em volta dela o cinza neutro, que é a melhor cor para a gente trabalhar. Muito bem, nossa foto entra aqui e a segunda característica nova da interface do CS4 é que agora a gente trabalha, olha só, em abas. Tá? As mesmas abas que tem no Firefox, que tem em outros programas, a Adobe adotou esse conceito de abas. Quando você tem 3, 4 fotos abertas, elas estão umas separadas das outras por abinhas. Clica na aba, aparece uma foto. Clica na outra aba, aparece outra foto. É muito produtivo também. É muito melhor do que ter as janelas com as fotos todas soltas no meio da sua área de trabalho. Muito bem. Então a nossa foto da Ellen aparece aqui. A Ellen está, evidentemente, é uma boa foto, ela está bonita na foto, mas a foto tem um monte de probleminhas. E a gente vai ver como nesse workflow não destrutivo a gente consegue ajustar esses problemas. Eu vou tentar seguir um passo que é o passo mais óbvio para um tratamento de fotos. Todas começam com as mesmas ferramentas e com as mesmas precauções. A primeira precaução que eu tenho é sempre verificar como está o meu espaço de cor, como está o meu gerenciamento de cor. Veja só, eu fotografo e fotografo sempre com a minha câmera setada para Adobe RGB. Para as fotos que eu faço em RAW, a câmera estando em Adobe RGB ou estando em sRGB, não faz muita diferença, porque essa escolha de perfil de cor eu posso fazer posteriormente.
no meu programa de processamento RAW. No caso, a escolha foi feita no Lightroom. Eu pedi para essa foto vir para o Photoshop e ela já tem um espaço definido. Nesse caso, como vocês podem ver aqui embaixo, o Adobe RGB 1998. O Adobe RGB é um bom espaço para você trabalhar. O meu Photoshop, por sua vez, se estiver configurado para usar o Adobe Photoshop RGB como espaço de trabalho, eu não tenho nenhuma discrepância de cor. O que o Photoshop está esperando é um Adobe RGB. E o que ele está recebendo é uma foto que tem um perfil em Adobe RGB. Então não há nenhum conflito. Vamos olhar, eu vou rapidamente mostrar a minha janela de Color Settings, que é Command Shift K, abre a nossa janela, e na minha janela de Color Settings dá para ver perfeitamente que em espaço de trabalho RGB, eu estou usando o mesmo Adobe RGB com que a foto veio para o Photoshop. Por isso que não apareceu aquela janelinha perguntando, olha, a sua foto tem um perfil diferente do perfil do Photoshop. O que você quer fazer? Preservar o perfil, converter o perfil ou descartar o perfil? Nesse caso, a janela nem aparece, simplesmente porque o perfil é o mesmo. Eu estou com Adobe RGB no Photoshop e a foto está em Adobe RGB. Então é tranquilo, essa parte do gerenciamento de cor já está resolvida, porque a foto e o espaço de trabalho são o mesmo perfil, e é assim que eu vou trabalhar nessa foto durante o tratamento. Muito bem. Primeira providência de edição não destrutiva. Duplicar a camada de background. Duplicar a primeira camada. A camada de background original, essa aqui, olha, que aparece com cadeadinho, que se chama background, que está iluminada por padrão, ela não serve para ser usada para trabalhar. Por quê? Porque ela vai ser aquela que eu posso voltar para trás na hora que a minha edição não estiver boa, ou ela pode servir de comparativo entre a minha edição, o meu tratamento e o que era antes. Então, para mostrar antes e depois, ela fica preservada. Se alguma coisa der muito errada, eu sei que eu posso voltar para ela e começar tudo de novo. Então, Command J, no PC Ctrl J, duplica essa camada e aí a gente tem uma camada chamada Layer 1. Essa camada que chama Layer 1, geralmente eu clico no nome da camada 2 vezes e altero o nome dela para retoque, para a gente saber que a gente está trabalhando numa camada que não é a camada original. Essa é a camada que vai receber os retoques primeiros. Muito bem. Normalmente, o fluxo pede que eu ache o ponto de branco e o ponto de preto da imagem para determinar o alcance dinâmico. Olha, o nome é bonito e parece complicado, mas não é nada complicado. Tem uma área da foto que é a mais clara, que ainda tem detalhes. Essa área mais clara que ainda tem detalhes é conhecida como o ponto de branco da foto. Não é aquela área de luz estourada, do sol se pondo, que é o sol, ou um carro com cromados fotografado ao meio-dia, que é aquele brilho do cromado. Essas são luzes especulares, essas não servem para a gente. O que a gente quer é uma área clara que tenha detalhe. Definido o ponto de branco, a gente procura a mesma coisa no outro lado do espectro, que é o ponto de preto. Aquela área mais escura da foto que ainda tenha detalhes. A ferramenta ideal para fazer isso é o Levels, níveis. Por quê? O níveis é muito simples de usar. Ele só tem um slider de um lado preto, um slider do outro lado branco e um terceiro slider no meio que é o gama, que é o meio tom, mais claro ou mais escuro. Pela simplicidade do Levels, ele é a primeira ferramenta que a gente usa. Destrutivamente, eu usaria o Levels diretamente na imagem. Da maneira que eu vou fazer, é muito mais inteligente, que é a forma que o Photoshop CS4 propõe a que todos trabalhem. Eu vou usar uma camada de ajuste. Uma camada de ajuste faz exatamente a mesma coisa que uma ferramenta faz diretamente no pixel,
só que ela não age diretamente no pixel. Ela cria uma nova camada, e essa nova camada pode ser modificada a qualquer momento, e enquanto essa imagem não for achatada, enquanto não der um flatten image, todas as informações podem ser modificadas. E eu não estou ainda destruindo pixel nenhum da imagem. Então, olha só. No Photoshop CS4, a gente tem esse novo painel que chama painel de ajustes. Esse painel de ajustes controla justamente as camadas de ajuste. Nada me parece mais inteligente do que usar as camadas de ajuste ao invés de usar os ajustes diretamente na imagem. Como o Photoshop está propondo isso a partir dessa versão CS4, ele deixou de chamar esses painéis laterais de palhetas. A gente tinha paleta de layers, paleta disso, paleta daquilo. Não se chama mais paleta, eles se chamam painéis. E esses painéis, dos painéis novos, 2 são importantes. Esse de ajustes, que criam as camadas, e esse de máscaras, que não existia um painel para as máscaras de camada. Então, basicamente, o que a Adobe está querendo dizer é: não trabalhe destrutivamente na sua foto. Não trabalhe diretamente no pixel da sua foto. Crie camadas, camadas de ajuste para todas as ferramentas importantes do Photoshop. E se você precisar usar esses ajustes seletivamente, em algumas partes da imagem, use uma máscara de camada. Vamos ver como é que é isso. Eu vou direto aqui no meu painel de ajustes, esse painel novo, e vejam só, se eu coloco o mouse em cima do ícone da ferramenta, ele mostra que ferramenta é essa. Por exemplo, aqui eu estou em cima do brilho e contraste. E ele mostra embaixo da mãozinha, embaixo do dedinho, também um tooltip dizendo: olha, essa é a ferramenta de Brightness Contrast. Essa eu não quero. O que eu quero é usar Levels. Então eu clico em Levels, dentro do painel de ajuste, e olha, diferentemente dos outros Photoshops anteriores, a ferramenta abre dentro do próprio painel. Ela não abre uma janela flutuante com Levels, ela fica dentro do painel de ajustes. Então agora eu tenho todas as possibilidades do Levels, inclusive a de ampliar essa janela horizontalmente para ela ficar maior, e eu tenho como usar isso não destrutivamente. Por que não destrutivamente? Olha aqui embaixo o que aconteceu. O Photoshop criou uma camada nova, chamou essa camada de Levels 1, é a primeira camada de níveis que a gente está usando, automaticamente colocou uma máscara em branco nela, e máscara de layer é sempre igual. Máscara de camada sempre funciona da mesma forma. Branco mostra e o preto esconde. Então, se a máscara é branca, ela vai mostrar tudo que eu fizer no Levels nessa camada. Aonde ela estiver preta, ela não mostra o que o Levels está fazendo e mostra a imagem de baixo sem alteração. O bacana é que o ícone de Levels fica presente aqui, e a qualquer momento eu posso clicar nele e voltar a abrir a janela de Levels dentro do painel quantas vezes forem necessárias e alterar a minha modificação. Muito bem, então vamos para esse primeiro fundamento vamos gerenciar essas cores e ver se as cores estão corretas para a gente não ver uma coisa e o Photoshop está pensando em outra. Isso a gente já fez no primeiro passo. Agora o segundo fundamento, que é determinar mesmo esses pontos de branco e de preto, para a foto ganhar um pouco mais de tons, um pouco mais de contraste, um pouco mais de volume. Eu vou primeiro determinar o ponto de branco. Então, eu aperto a tecla Alt, clico nesse sliderzinho branco, a imagem fica toda preta. Quando a imagem fica toda preta e eu começo a arrastar esse triângulo branco para dentro, olha o que acontece. Começam a aparecer cores na imagem e depois das cores começa a aparecer o branco. O primeiro branco que aparece é onde a imagem está ficando branco absoluto.
E ele está mostrando ali na área do cabelo que eu tenho um fundo que está ficando branco absoluto. Se eu soltar, a imagem clareou bastante e eu defini qual é o ponto de branco mais branco da imagem, ainda com detalhe. Aí eu vou para o outro lado do espectro, que é o ponto preto. Aperto o Alt, pressiono o slider preto, a imagem fica toda branca. A imagem toda branca, eu ando com o triângulozinho para dentro, começam a aparecer algumas cores. E eu fico prestando atenção até aparecer o primeiro ponto preto realmente. Olha, apareceu ali embaixo do cabelo. Esse primeiro ponto preto realmente é o preto mais preto da imagem com detalhes. Eu solto. Então agora o que acontece? Eu tenho o branco mais branco e o preto mais preto definidos. Nesse momento não me importa se a imagem está escura demais ou clara demais. O que me importa é que eu sei quais são os dois pontos extremos dessa imagem. Ok. O do meio, que é esse cinza aqui, é ele que vai mexer nos meios tons da imagem, deixar tudo um pouquinho mais claro, tudo um pouquinho mais escuro. Vocês lembram que eu falei? Não estou preocupado no ponto de branco e no ponto de preto se a imagem escureceu ou se a imagem clareou. No gama, que é esse slider cinza, é que eu vou fazer isso, olha, um pouquinho mais escuro ou um pouquinho mais claro. Nesse caso, eu vou clarear um pouquinho a imagem nas áreas de meio tom, sem mexer no preto e sem mexer no branco. Bacana. Olha só, se a gente olhar no ícone de histograma que tem aqui do lado do Levels, tem um pequeno sinal de alerta com ponto de exclamação num triângulo amarelo. O que ele está me dizendo é que eu tenho que clicar aqui para o histograma ser atualizado. Então ele vai sendo atualizado conforme eu vou mexendo. Então ele atualizou o histograma está legal. O que ainda me incomoda nessa foto é o fato dela estar azulada, dela não estar no tom que eu gostaria que ela tivesse. É um problema de balanço de branco. Esse balanço de branco não foi definido corretamente na hora da foto. E ele tem que ser definido agora, porque senão eu vou trabalhar com essa foto azul até o final do processo e depois eu vou ter que corrigir, o que não é uma maneira muito inteligente de fazer as coisas. Eu prefiro atacar esse problema direto aqui no Levels. Porque o Levels tem essa possibilidade de conta-gotas, em que o conta-gotas do cinza, que é esse aqui do meio, ele é o conta-gotas que vai me determinar qual é a área da foto mais neutra. Mais neutra significa sem cor nenhuma. Sem cor nenhuma significa acertar o balanço de branco. Então, olha, vamos imaginar que nessa foto, infelizmente, ela não foi feita com um color checker. Se eu tivesse um color checker, eu teria clicado diretamente no quadradinho cinza do color checker e a foto estaria neutralizada. Como eu não tenho um color checker nessa foto, o que eu faço? Eu tenho que encontrar algo que seja teoricamente neutro. Provavelmente o fundo seja neutro. Eu posso clicar no fundo e ver o que acontece com a foto. Olha, ela mudou bastante de cor, mas foi exageradamente amarelada. Se eu escolher o branco do olho dela, por exemplo, pode ser que seja uma neutralidade melhor. E é exatamente o que eu vou fazer. Escolher uma área do olho que seja branca, eu clico ali e ele me dá uma equalizada nas cores. Se eu não quiser fazer essa correção no Levels, eu posso deixar para fazer na próxima etapa, que é a etapa da ferramenta mais sofisticada um pouco, que é a ferramenta de curvas. A ferramenta de curvas não pressupõe que eu vá usar o conta-gotas para fazer esse balanço. Ela pressupõe que eu vá fazer o balanço ou de forma numérica, que pode ser bastante demorado, mas muito preciso, ou que eu vá fazer de forma intuitiva. Intuitiva significa visual e de acordo com o meu gosto, o gosto de quem está operando. Olha só, determinar o balanço de branco de forma visual pressupõe que você tem um monitor absolutamente calibrado.
E um monitor absolutamente calibrado significa, primeiro, um monitor de boa qualidade, de preferência um monitor de excelente qualidade. A maneira com que eu trabalho aqui, nesse momento eu estou trabalhando com um notebook fechado, em modo clamshell, e esse notebook que está fechado está me servindo como CPU. É como se eu tivesse uma torre de computador aqui do lado. E um monitor externo. Eu faço isso porque a qualidade de vídeo do meu monitor do notebook não é suficientemente boa para eu tratar a imagem. Mas desse monitor do monitor grande a qualidade dele é maravilhosa. Mas ele tem que ser calibrado. Se ele não estiver calibrado, não posso confiar nas cores que eu estou vendo. Então, o primeiro passo é calibrar o monitor para ver as cores, para poder fazer esse tipo de balanço de branco, que é o balanço de branco interpretativo. Vamos fazer ele, ó. Deixamos aqui nosso ponto de branco e ponto de preto escolhidos, a gente está na janela do Levels, que é, na verdade, uma camada de ajuste. Se eu clicar nesse novo painel de ajustes, nessa setinha que tem aqui embaixo, ele volta a me mostrar todas as possibilidades de ajuste. A próxima possibilidade, logo depois de Levels, é justamente o que a gente quer usar, curvas. Então eu clico nas curvas e olha o que acontece. Primeiro, ele me coloca uma nova layer, uma nova camada, e essa camada tem uma máscara branca e ela se chama Curvas 1. Por cima daquela camada de Levels que a gente já usou. Presta atenção, se eu desligar o olhinho dessa camada e desligar o olhinho da camada de baixo, os ajustes de Levels já não aparecem mais. Ou seja, a qualquer momento eu posso ver o antes e o depois dessa imagem. Legal. Nessa de curvas, ela abriu também as curvas dentro daquela área dos painéis de ajuste. Então eu vou pegar a minha curva e vou usar ela para duas coisas. A curva tem uma característica que vale para qualquer programa, para qualquer aplicativo. Quanto mais em pé, quanto mais inclinada é a curva, mais contraste tem na foto. A primeira parte que a gente fez aqui foi determinar o ponto de branco e o ponto de preto. Quando eu determinei o ponto de branco e o ponto de preto com aquela camada de levels, de níveis, eu ancorei esses pontos. Eu defini esses pontos, eu não quero mais mexer neles. Nas curvas, esses pontos de branco e preto também estão presentes. Eles estão nessa área inferior total da curva e superior total da curva. Aqui é o ponto de branco e aqui é o ponto de preto. Veja bem, eu não quero mais mexer neles. Eles já estão definidos pelo passo anterior. O que eu quero aqui é ganhar contraste, sim, que é uma boa ideia, mas só nos meios tons. E os meios tons significam essa área mais central da curva, essa área mais no meio da curva. Por aqui que estão os meios tons da foto. Então é essa área que tem que estar mais em pé. Se eu modificar essa curva da seguinte forma, deixando as áreas escuras um pouquinho mais escuras e deixando as áreas claras um pouquinho mais claras, o que eu fiz aqui foi uma curva em S, que é um clássico das curvas. Uma curva em S faz com que o meio da curva fique mais inclinado, ou seja, mais contraste no meio tom. E as pontas sejam preservadas. Eu não perco informação nem na baixa luz, nem na alta luz. Então, a curva em S é feita, a foto ganhou contraste. Olha, antes, depois, antes, depois. Já está bem mais limpinho esse rosto. O que eu faço agora? Vou procurar as cores. Se eu acho que essa foto está azulada, eu clico no canal do azul e ele me mostra apenas a curva do canal de azul. Se a foto está azulada e eu subir a curva no canal de azul, a foto fica mais azulada. Vejam o efeito. Se eu descer a curva do canal de azul, a foto fica menos azulada. E é exatamente o que eu quero, a foto menos azulada. Então, olha, desço o canal do azul um pouquinho e a foto fica mais neutra. Se eu quiser, eu posso mexer também no canal do magenta,
que é o do verde. O oposto ao verde é o magenta. Olha, se eu descer o verde, a foto fica mais magenta. Se eu subir o verde, ela vai começar a ficar marciana, que não é uma boa ideia. Então eu desço um pouquinho o verde, deixo ela um pouquinho mais magenta. E vou mexer no canal do vermelho também, olha. Descendo o canal do vermelho, a foto fica mais cian. Subindo o canal do vermelho, ela fica mais saturada nas cores vermelhas. Qualquer pele é vermelha. Qualquer pele é vermelha, basicamente vermelha. Então o que a gente tem é vermelhos mais alaranjados, mais amarelados, vermelhos mais amagentados, mais pink, mas todas as peles são vermelhas. Então esse canal do vermelho é fundamental para a gente mexer para cima e para baixo e ver qual é a tonalidade de pele mais agradável. Vou repetir, tem que ter um monitor calibrado para poder ver isso. Achei que a melhor tonalidade é essa, fechei nessa cor, a gente clica no olhinho, tanto faz eu clicar no olhinho aqui na área do próprio painel de curvas, painel de ajustes, quanto clicar no olhinho na camada, na layer, ó. O efeito é o mesmo. Poxa vida, a gente mexeu em uma ferramenta só, rapidamente aqui nas curvas, e a diferença foi brutal para o que era antes e para o que está depois. A foto agora tem muito mais contraste, tem muito mais brilho, tem muito mais vida e a cor está correta, né? Ok, depois que eu determinei ponto de branco e preto com levels, contraste e cores com curvas, eu parto para o terceiro fundamento, que é determinar a saturação dessas cores. Até o Photoshop CS3, o normal desse fluxo de trabalho seria ir para uma ferramenta chamada Hue e Saturation, matiz e saturação. Vamos clicar aqui no nosso painel de ajuste, volta para todas as ferramentas e olha, efetivamente a gente tem ainda aqui um painelzinho chamado Hue Saturation, mas antes dele a gente tem um painel novo, uma ferramenta nova chamada Vibrancy. Eu clico nela, uma nova layer de ajuste é criada, chamada Vibrancy 1, e essa ferramenta nova, ela faz a mesma coisa que a saturação faria, porém preservando os tons de pele. Então eu consigo deixar a foto mais colorida, mais saturada, e não mexer nos tons de pele. É o que eu vou fazer, ó. Vou aumentar um pouquinho o Vibrance, e a foto vai ficando mais saturadinha, e a pele não vai perdendo a característica de pele, não vai ficando alaranjada, nem amarelada demais. Se eu quiser, normalmente eu diminuo um pouquinho aqui a saturação. Eu nunca uso a saturação positiva, eu sempre uso a saturação negativa, porque aí eu faço uma foto mais publicitária, um pouco mais moderna, olha. Um pouco menos de saturação, um pouco de Vibrance, e a foto já está com uma cara mais moderna, mais publicitária, mais limpa, né? Mais das revistas que a gente tem visto ultimamente. Nesse momento, eu passei pelos 4 fundamentos primários. Gerenciei as cores, acertei o ponto de branco e de preto, acertei com as curvas o contraste e as cores, e acertei a saturação com Vibrancy. Só mudei, eu não mudei a ordem, mas eu só mudei a ferramenta. Ao invés de usar o Hue Saturation, eu passei a usar o Vibrancy, nesse caso do Photoshop CS4, o que é muito mais produtivo, na minha opinião. Muito bem. Dentro dessas três camadas de ajuste, eu tenho a possibilidade de modificar a opacidade, por exemplo, de cada uma delas. Então, se eu passar do ponto no Vibrancy, por exemplo, eu posso diminuir a opacidade da própria camada e deixar tudo menos aparente ou mais aparente na camada de baixo. O que nos leva a esse novo painel, essa nova área do Photoshop CS4, que é a área de máscaras. Olha que interessante. As máscaras nunca tiveram um controle delas próprias. Até então, até o Photoshop CS3, a gente precisava agir nas máscaras como se fossem canais. Se eu precisasse deixar uma máscara mais suave, eu teria que abrir
o menu de filtros, procurar um filtro de suavidade como o Gaussian Blur, por exemplo, aplicar esse filtro na máscara e não ter controle absoluto de quanto que esse filtro estava agindo. Olha só, vamos fazer uma experiência. Eu vou criar uma nova camada de ajuste aqui e vou usar uma camada de ajuste bem exagerada. Vou usar o Hue Saturation, que a gente não usou até agora, e vou aumentar a saturação muito e vou mudar a cor bastante. Deixar um verde horroroso, marciano, e a saturação enorme. Muito bem, eu tendo essa camada de Hue Saturation completamente louca, eu tenho uma máscara aqui. Se eu for buscar na minha ferramenta de pincel a cor preta e pintar nessa máscara branca com a cor preta, olha o que acontece. Nas áreas que eu pintar de preto, eu mostro a layer de baixo, a camada de baixo, e não mostro a camada de cima. Então o que eu criei aqui foi uma máscara que esconde o efeito da camada de cima, porque ela está preta, e mostra o efeito da camada de baixo. O problema, até o Photoshop CS3, era esse, olha, eu criei a máscara, e a máscara, por exemplo, está absolutamente dura nas suas bordas. As bordas são muito marcadas, não é uma máscara que eu consiga ter suavidade. Antigamente eu teria que usar um dos filtros diretamente na máscara para poder fazer essa suavidade aparecer. E eu não conseguia dizer o quanto que eu precisava usar do filtro. Agora não, a coisa é diferente. Eu posso abrir o meu painel de máscaras, essa máscara que eu estou trabalhando está selecionada automaticamente e ela tem uma série de controles. O controle que eu quero aqui de suavidade é o controle de Feather. A gente usa Feather no Photoshop desde o Photoshop 1. O Feather, que é a suavidade das seleções, a suavidade das máscaras, suavidade das ferramentas, é sempre chamada de Feather, pena, né, pluma. Esse Feather não existia para a máscara e passou a existir agora. Então eu posso determinar a suavidade olhando para a imagem. Então eu aumento aqui o Feather e olho para a imagem e vejo o quanto de suavidade que essa máscara está aplicando. E quanto mais eu subo o meu slider de Feather, mais suave fica aquela máscara. Pô, isso é sensacional, porque agora eu posso controlar a suavidade da máscara olhando diretamente para a imagem. Muito legal. Se esse controle de suavidade ainda não é o suficiente para a gente chegar aonde a gente quer com a máscara, eu posso clicar na opção de baixo, onde está escrito Refine. Eu tenho aqui uma opção chamada Borda da Máscara. Borda da máscara é isso que eu estou fazendo, suavizando ou endurecendo a borda da máscara. Então vamos clicar aqui e vamos ver o que acontece. Clicando aqui, ele vai abrir uma janela que a gente já conhecia no CS3 e que se chamava Refine Edges. E aqui ela se chama Refine Mask. É a mesma janela, só que ela está agindo diretamente na máscara. E aí ela tem todas aquelas opções que a gente já conhece. Quanto de raio que eu quero que tenha esse refinamento, o quanto de contraste na borda da máscara, quanto que eu quero suavizar essa borda, posso aumentar e diminuir aquele feather que eu apliquei diretamente aqui e posso ver, olha, a máscara diretamente na imagem, como uma seleção, como uma quick mask, de todas as formas, em positivo e negativo e em formato de máscara. A última opção aqui é interessantíssima, porque eu posso diminuir o tamanho da máscara e expandir o tamanho da máscara, à vontade. E quando eu termino essa edição, eu dou OK e todas essas modificações estão aplicadas diretamente na máscara. Então, juntou-se uma ferramenta importante, que era o Refine Edge, com outra ferramenta que não existia, que é justamente um painel só para as máscaras. Ok, suponha que a minha máscara esteja do jeito que eu gosto, está bonita, está bacana. Só que eu não quero essa parte do olho selecionada, e sim o oposto.
eu tenho aqui a possibilidade de clicar em Invert, e ele inverte a máscara para mim automaticamente. E eu posso desinverter quantas vezes eu quiser. Então, é interessante notar como a gente consegue interagir a camada de cima com a camada de baixo e controlar, através das máscaras, essa interação. Essa máscara foi criada apenas para a gente mostrar o que a gente podia fazer com o Hue Saturation. A gente joga fora essa camada e ela passa a não existir. Ok, na sequência desse tratamento não destrutivo, eu vou clicar na layer de retoque, que foi a primeira layer de todas que a gente duplicou, e dentro dessa layer de retoque, já com todas aquelas modificações sendo aplicadas, aí sim eu posso começar a fazer o meu próximo fundamento, que é eliminar as distrações. Porque, na maior parte dos casos, o que eu quero não é modificar a pele, não é modificar a estrutura, não é modificar as texturas, não é deixar a pessoa embonecada. O que eu quero é manter ela exatamente como ela é, sem as distrações. Espinha é distração. Fio saindo da roupa é distração, cabelo mal arrumado caindo na frente do olho é distração. Essas distrações eu quero tirar da frente. Elas não vão fazer falta na minha foto e não vão modificar a estrutura dela. Então, o principal aqui é identificar o que é distração e procurar tirar. Nesse caso, eu vou trabalhar direto na layer, porque eu não quero voltar essas distrações para trás. Se eu quiser, eu tenho a layer de background, que é aquela que eu sempre posso voltar na hora que der tudo errado. Qual é a ferramenta que eu vou usar aqui? Eu vou usar o Patch Tool, clico na imagem, seleciono aquela areazinha que eu quero trocar de textura, troco a textura, vou fazendo isso em todas aquelas espinhas. Eu podia fazer essa mesma operação diretamente no Lightroom. O Lightroom tem uma ferramenta chamada Healing Brush, que faz exatamente isso que eu estou fazendo com o Patch Tool aqui. Circulo, procuro uma área de pele melhor e simplesmente troco aquela textura por uma textura melhor. Mas aqui, olha, eu tenho essa facilidade de fazer diretamente nessa camada de retoque. Uma vez eliminadas essas distrações maiores, no caso dessa foto, as espinhas, algumas cicatrizes, aqui tem uma cicatriz grande, ó, de algum tombo que a Ellen levou, a gente substitui por um pedaço de pele que não tenha marcas. Aqui também tem algumas espinhas que ainda ficaram. Eu mudo de ferramenta só porque eu preciso melhorar um pouquinho essa estrutura do olho e melhorar um pouquinho essa estrutura desse cabelo que está caindo aqui no meio. Nesses casos, onde há uma linha preta, por exemplo, como é o caso do cabelo, eu pego a minha ferramenta de carimbinho, o Clone Stamp Tool, que agora eu posso determinar o tamanho dele e posso determinar a suavidade dele simplesmente pressionando duas teclas de atalho. Olha, Ctrl, Alt no Mac, eu pressiono a minha canetinha e arrasto para um lado, o pincel cresce de tamanho. Arrasto para o outro lado, ele diminui de tamanho. Então eu posso ver na tela o tamanho desse pincel e determinar imediatamente qual é o tamanho que eu vou trabalhar. Se eu pressionar Ctrl, Alt, Command, eu posso determinar a dureza, quanto que ele vai ter de suavidade. E diretamente na tela eu estou vendo a minha suavidade, todas as intermediárias. Legal. Determinei o tamanho do pincel, determinei a suavidade e eu vou trabalhar em modo Lighten. Por que eu trabalho em modo Lighten? Porque esse fio de cabelo é mais escuro do que a pele que está ao redor dele. Se ele é mais escuro, eu quero uma ferramenta que só clareie o que está mais escuro do que a própria ferramenta. Então, olha, cliquei no carimbo aqui, cliquei no fio de cabelo e olha só como ele vai sumindo. Ele só desaparece o que for mais escuro do que a própria origem do clone. Então é muito fácil de trabalhar. Ó.
Rapidamente esse fio de cabelo está sendo eliminado. Eu só vou clonando em partes próximas e eliminei muito rápido o fio de cabelo. Já que eu fiz isso no cabelo, eu posso também fazer isso nessa área de olho. Então trago o olho para cá e tiro um pouquinho dessas rugas usando a mesma ferramenta. Olha, cliquei aqui, clareio, opacidade bem baixa do pincel, clareio, clareio, e eu estou clareando essas ruguinhas. É muito rápido de fazer e muito tranquilo, olha. A gente não perde nenhuma textura, não perde nenhum. No outro olho eu faço a mesma coisa. Vocês percebem que quando eu arrasto a foto no Photoshop CS4 para um lado e para o outro, ele se comporta como se fosse um iPhone, né? A foto escorrega pela tela. Ela simplesmente desliza, olha só. Desliza para um lado, desliza para o outro. É uma maneira muito mais agradável, muito mais orgânica de se trabalhar do que se trabalhava nos outros Photoshops. Muito bem. Terminei a minha fase de distrações, eliminei as distrações, ela não tem mais as espinhas, a olheira diminuiu bastante, aquele fio de cabelo que estava na testa acabou desaparecendo. Usei só duas ferramentas, o Patch Tool e o carimbinho em modo Lighten. E agora eu dou uma olhada na imagem como geral e vejo o seguinte, puxa, foi fotografado através de um ring flash, que é um flash circular. E a objetiva que eu estava usando não cabia inteira dentro do ring flash. E aí uma borda desse flash ficou aparecendo. Essa imagem precisa de um crop. Entre o crop do Photoshop e o crop do Lightroom, o do Lightroom é menos destrutivo, porque eu posso usar aquele crop e desfazer ele a qualquer momento sem trabalhar com pixel ainda. Mas o Photoshop também tem possibilidade de fazer um bom crop. Nesse caso, não me importa se o crop é destrutivo, porque eu não vou usar essa área de baixo, onde aparece um pedaço do flash, porque ela realmente é totalmente dispensável. Então eu já aproveito na layer que eu estou, pego a minha ferramenta de crop, e vou dar um enquadramento um pouco melhor para essa imagem, disfarçando o máximo possível essa entrada do flash, do ring flash, na minha imagem. A foto ficou um pouco mais quadrada, com esse crop que eu dei. Vejam que o crop atingiu a todas as layers, e eu continuo com as layers de ajuste aqui, funcionais, enquanto eu fiz esse retoque básico. Então, olha só, como a gente
é o ponto médio dessa vinheta. Estou fechando bem próximo aqui do rosto da Ellen. Eu não me importo nesse momento se ela criar um véuzinho na frente do rosto, porque eu vou mascarar isso depois. Dou OK. E aquele fundo que era branco agora tem uma vinheta mais escura, uma vinheta elipsoidal, circular em volta dela. Como é que eu faço para isso ficar melhor? Primeiro, se eu mudar o modo dessa layer para Multiply, eu aumento o efeito, que é o que eu quero. Então mudo para Multiply, o efeito fica muito mais forte, em compensação o rosto está muito mais escuro. Para a gente fazer o rosto ficar claro de novo, máscara, máscara de camada. Clico numa nova máscara, a máscara aparece branca, eu pego um pincel com a tinta preta, diminuo um pouquinho a imagem e aumento o tamanho do pincel para o máximo possível, 2500 pixels. Com o pincel muito grande no modo normal e com a tinta preta a 100%, eu pinto na máscara e o rosto da Ellen reaparece. Vejam só, eu posso refinar do jeito que eu quiser. Se eu pintar de branco nas bordas, eu ganho um pouquinho mais de escuro nessas áreas de borda. Então eu determino exatamente aonde que eu quero essa minha luminosidade. Olha, vou pintar de preto novamente, tecla X, vou diminuir o tamanho do pincel, vou diminuir a opacidade para 50% e só vou abrir um brilho aqui na área do braço dela. Ficou demais. Assim tá bonito. E vou abrir um brilhozinho aqui na área do pescoço, só para não deixar ele tão fechado dessa forma. Muito bem, a foto terminada, do jeito que ela tá, a gente pode ver o antes e o depois. A mudança foi radical. Antes de tudo, a gente começou com uma imagem desse jeito e agora a gente está com uma imagem desse jeito. Antes, depois, antes, depois, antes, depois. Vou ampliar um pouquinho para a gente ver isso mais de perto. Olha só, o antes e o depois dessa imagem. Muito bem, essa não é a minha imagem final. Essa, na verdade, é o que eu chamo de Master PSD. Essa é a imagem que eu quero guardar, com todas as layers, todos os ajustes, todas as camadas, todas as máscaras, tudo que eu fiz até agora eu não quero perder. Então eu vou guardar essa imagem, vou salvar ela como PSD, com todas as layers que ela tem direito, Command S, a imagem é salva. E a partir dela eu vou criar as minhas cópias de trabalho. Percebam que eu não fiz uma Sharp Mask ainda. Eu só vou fazer uma Sharp Mask na cópia de saída, porque dependendo da saída é uma Sharp Mask diferente. Para a internet é um, para a gráfica é outro, para o Minilab é outro. Vamos supor que essa foto vá para o Minilab. A primeira coisa que eu faço é duplicar a imagem, duplicate, duplico a imagem e ele me pergunta, você quer duplicar apenas as camadas que estão flatten? E eu falo sim. Dessa forma ele cria uma duplicata já sem camada nenhuma, só com a camada de background. Com essa duplicata pronta, eu penso, para onde vai essa imagem? Se vai para o Minilab, ela vai ser necessariamente um JPEG. Se ela vai para o Minilab, a gente tem um problema que no Brasil a maior parte, a grande maioria dos Minilabs, usa como padrão o espaço de cor sRGB para as máquinas que trabalham no Minilab. Então o que eu vou fazer? Eu vou converter essa imagem para sRGB. Vocês lembram que ela é Adobe, ela entrou Adobe. Ela foi trabalhada o tempo todo em Adobe RGB, que é um espaço de cor maior. Mas na hora de enviar para o Minilab, eu preciso converter ela para o sRGB. É uma conversão. Não se esqueçam de converter. É importante a conversão, porque senão sua imagem vai sair com as cores diferentes daquelas que você está vendo agora. Então eu vou lá no menu Edit, Convert to Profile, converter para o perfil.
clico, ele abre uma janela e me pergunta, Clício, para qual perfil você quer converter? E eu digo, olha, eu estou no perfil Adobe RGB e quero ir para o perfil sRGB. Quero deixar marcado Black Point, quero deixar marcado Jitter. Uma vez que isso esteja configurado dessa forma, eu clico em OK. A imagem é convertida e as cores não mudam. Esse é o intuito da conversão. E aí eu já posso salvar. File, Arquivo, Save As, Salvar como. Aparece o destino. Vamos colocá-la no desktop para facilitar a nossa vida. E o formato? O formato que eu quero é JPEG. E eu quero, sim, eu quero embutir o perfil de cor, que nesse caso é o sRGB. Uma vez isso definido, eu clico em Save. Uma nova janela se abre perguntando qual é a compressão, a qualidade que eu quero do JPEG. E eu uso sempre 10, porque 10 é suficientemente grande para me dar uma qualidade máxima, mas comprime o arquivo o bastante para ele ficar bem pequenininho. Olha, um arquivo de 30 megabytes está com 2.6 megabytes comprimido dessa forma. Dou OK. A imagem está salva, já pode ser enviada para o Minilab e essa cópia de trabalho vai ser apagada do meu computador e eu vou seguir trabalhando com o meu master para as próximas cópias que eu precisar. Se for necessário, eu aplico o Unsharp Mask na cópia e não na foto original. Então vamos supor, eu vou fazer uma duplicata novamente daqui, imagem, duplicate, duplico com as layers todas achatadas, vou me aproximar. Se eu chegar à conclusão que aqui eu realmente preciso de Unsharp Mask, hoje eu uso o filtro Sharpen, Smart Sharpen, que é a nitidez inteligente. A nitidez inteligente é mais legal o Smart Sharpen do que o Unsharp Mask, porque ele me dá possibilidades mais bonitas e mais práticas para eu manter a pele íntegra e aumentar a qualidade da nitidez na área dos olhos, na área dos cabelos, na área das sobrancelhas. Então, olha, para essa foto a gente vai usar 120%, a gente vai usar um raio de 1 pixel, e o tipo de freio que eu quero que o programa use para preservar a minha pele, eu posso escolher o Gaussian Blur, o Lens Blur e o Motion Blur. O Lens Blur, ou seja, suavidade de lente, vai me dar uma impressão mais fotográfica, que é o que eu quero. Quer dizer, eu quero que a minha foto tenha cara de fotografia e não tenha cara de programa de computador. Então, 121, eu vou usar o modo básico, que atinge a imagem por inteiro, todos os 3 canais. Dou OK. E a minha imagem está terminada, já com Sharp Mask, pronta para ser mandada para qualquer outro destino. Como aquela primeira cópia a gente mandou para o Minilab em sRGB, essa, se eu fosse mandar para a gráfica, por exemplo, File, Save As, abre a mesma janela e ao invés de eu escolher JPEG, eu escolheria TIFF e deixaria o perfil embutido Adobe RGB, que é um perfil perfeitamente apropriado para gráfica em offset. Dou Save, ele pergunta que tipo de TIFF eu quero, sem compressão nenhuma, a ordem dos pixels a primeira, a ordem dos bytes IBM e PC, porque tanto o Macintosh quanto o PC vão ler perfeitamente. Eu quero que salve uma pirâmide de imagens com versões menores dessa imagem para que todos os programas possam entender e criar previews para essa imagem. Dou OK. Está salvo. A gente tem agora o nosso arquivo final. De novo, posso fechar, apagar, porque o meu master é sempre essa primeira versão, que é a versão em PSD. Essa aqui guardo, que fica no meu computador. Essa é a forma de trabalhar não destrutivamente no Photoshop, principalmente no CS4, que foi feito para isso, e espero que vocês tenham aproveitado
o workflow completo, esse é o meu fluxo normal de trabalho no dia a dia, e os fundamentos têm que ser seguidos, porque seguindo esses fundamentos, a gente sempre acaba tendo um trabalho de mais qualidade, com mais flexibilidade de ajuste e sem destruir os pixels até o último momento. Obrigado, até logo.